Oi gente, tudo bom? Eu vim falar hoje aqui um pouquinho de como fazer o seu recém-nascido dormir a noite toda. Eu, como mãe, eu tive experiência da Alice e da Beatriz, né? E é claro que as duas, assim, elas foram super bem nos primeiros meses de vida. E a Alice sempre dormiu a noite toda. Só começou a acordar depois do 1 aninho, quando eu comecei com a introdução alimentar um pouquinho mais pesada, era um pouquinho por cólica e até com pesadelo. Já a Beatriz teve um episódio que ela dormiu a noite toda, até os 3 meses. Depois dos 3 meses ela teve um probleminha, então, que daí ela começou a acordar sempre. E até hoje é o que eu reclamo, que eu não consigo desmamar ela, que ela acorda muitas vezes de madrugada. Mas isso é coisa pra daqui a pouquinho. Mas então, às vezes a gente se pergunta assim, o que eu vou fazer com o meu recém-nascido pra ele dormir a noite toda? Bom, a minha dica que eu dou, que é a dica que o meu obstetra e até a minha pediatra sempre me deram é: o bebê nasceu, ele não entende ainda o que é o dia e a noite. E serve aos pais ensinar o bebê a reconhecer o que é dia e o que é noite. Mas afinal, como é que a gente vai fazer isso, né? Quando a Alice nasceu, ela chegou em casa e ela queria de madrugada, assim, era 1 hora da manhã, ela começou a ficar como se fosse 10 horas da manhã. Queria começar a conversar, ia se mexer, então bem bebê recém-nascida mesmo. E o que nós fizemos, que foi o que o nosso médico orientou lá no hospital, né? Falou assim: gente, amanheceu, abre a janela da sala, abre os quartos, deixa o quarto, a casa toda com introdução toda clara, bem clara, todo o sol entrando e barulho e vida normal. Então o que acontece? Se o recém-nascido ele quer trocar o dia pela noite, ele tem que entender que durante o dia é o horário que ele não pode entrar no sono profundo. Como assim? É o horário que ele não vai dormir bem, porque tem claridade, é o horário que tem barulho. Então esse negócio do recém-nascido dormir durante o dia e a gente fechar a casa e não fazer barulho, isso é o que confunde eles. Por mais que às vezes eu sei que é horrível, às vezes é a única coisa que a gente quer dormir. Então quando eles dormem durante o dia, o que a gente faz? Apaga toda a casa, desliga até o telefone e não faz barulho para poder dormir junto. Mas evitem fazer isso. Deixem ele sentir o que é dia e o que é noite. Quando a Alice quis começar assim a querer dormir um pouquinho mais tarde, era 8 horas da manhã, o Ezequiel, eu dava um primeiro mamar pra ela e a gente botava ela embaixo da nossa janela, ali bem no sol. E às vezes a gente tava até cansado, assim, meio, chegamos no hospital agora. E o Ezequiel botava uma música bem alta, assim, pra ela entender que ela pode dormir, mas é no barulho e na claridade. A segunda dica que eu dou pra vocês, pra fazer o bebê dormir a noite toda, é inserir uma rotina. Daí a gente diz, poxa, eu não consigo. Como assim uma rotina? Gente, recém-nascido, eles foram feitos para dormir cedo. Esse negócio, a gente botar o recém-nascido pra dormir no mesmo horário que a gente, lá por meia-noite, às vezes 11 horas da noite, isso não funciona. Eles têm que entender que eles têm que dormir cedo, até porque eles precisam dormir cedo pra dormir bastante. Então qual que é o horário bom? Claro que daí quem manda na sua rotina é você. Eu tinha a minha, mas as gurias sempre foram dormir mais ou menos 8, 8 e meia, era o horário delas dormirem. O que eu fazia então? O horário delas dormirem era 8, 8 e meia. Claro que às vezes, quando são muito recém-nascido, eles vão acordar lá por 1 a 2 horas da manhã de novo pra mamar. Então, se tu preferir, nos primeiros dias de vida, não até o primeiro mês, nos primeiros dias, tu pode colocar pra dormir 10, 10 e meia da noite, isso não tem problema nenhum. Mas, gente, uma coisa muito importante pra eles entenderem e conseguir entrar nessa rotina é o horário do banho. O banho, ele é um relaxante pro bebê. Tu dá o banho neles, eles sentem, ficam relaxados. Então o que eu sempre fiz com as gurias? Eu dava um banho bem morninho, quentinho, relaxante. Às vezes botava camomila na água, dava toda meia luz, não ficava tudo muito claro, sem muito barulho, toda aquela coisa assim, mais aquele tempo mais calminho. Dava o banho no bebê, dava um mamar bem comprido e daí era certeiro. As gurias já saíam do banho vesguinhas já, normalmente chorando já, porque queriam mamar. Então eu colocava pra mamar e daí era o horário que elas entravam e ferravam no sono e dormiam. Porque daí eles sentem que é o horário do bebê de dormir de noite mesmo, né? Isso é muito legal. E é muito importante dar esse banho relaxante. Até tem a Johnson, tem um shampoo roxinho que é a hora de dormir, que é pra acalmar os bebês. Eu nas gurias eu usei bastante, assim. Às vezes eu sei que é meio ruim de dar banho meio tarde. Às vezes a gente quer dar banho de manhã. E claro, pode dar banho de manhã? Claro, isso é o que melhor fica pra cada um, né? Mas eu me lembro que às vezes eu dava banho 10 horas da manhã nas gurias e daí elas emendavam até 1 dormindo. Então isso é melhor sempre deixar pra dar o banho de dormir. Dá um banhinho mais calminho, deixa tudo meia luz já. Dá uma mamazinha, eu tenho certeza que eles vão dormir melhor. E outra dica bem importante é, como se diz, dê o aconchego. Se teu filho recém-nascido pega o bico, dá o bico com uma naninha, um cheirinho. Tem mães que pegam a própria blusa e colocam do lado do bebê pra ele se sentir mais próximo, pra sentir o cheiro da mãe. Então dê esse aconchego, dê essa meia luz ou luz completamente apagada
esse barulho mais tranquilo, daí sim é um barulho onde a gente tem que evitar as conversas, evitar as risadas altas, porque daí o bebê consegue diferenciar o que é o dia e o que é a noite e dormir até melhor de noite. E uma das coisas assim que é super importante, caso ele queira começar a trocar o dia pela noite, é evita de deixar ele dormir no dia. Se ele quer começar a dormir, pega no colo. Esse é o momento da visita que for te fazer. Agora não, né, que é no coronavírus, mas do teu marido querer pegar o bebê. Pega ele no colo, brinca com ele, mesmo que seja um mesinho, liga a TV que tu tá olhando um pouquinho mais alta pra ele entender. E evita de deixar ele dormir durante o dia pra que ele entenda que durante a noite ele esteja com sono pra poder dormir bem. E no meu caso agora, eu vou usar a minha experiência do como fazer o bebê dormir a noite toda, que é o que eu fiz com a Alice e com a Beatriz até os 3 meses, como fazer o bebê não dormir a noite toda. Gente, hoje a Beatriz vai fazer agora 1 ano e 7 meses e ela mama no peito ainda, tô num processo de desmame. Até confesso pra vocês que tá sendo bem difícil, mas eu tô seguindo várias dicas que o pessoal tá me dando pelo Instagram, que eu já coloquei lá pedindo pergunta, e eu vou fazer um vídeo a cada dia do desmame pra vocês aqui no canal, pra vocês acompanharem como tá sendo o desmame, dicas mesmo do que tá funcionando e o que não tá funcionando pra mim do desmame, que às vezes o que funciona pra mim vai funcionar pra ti, ou às vezes também não, né, mas só pra ser uma troca de experiência mesmo. Mas o porquê que a Beatriz não dormiu a noite toda depois dos 3 meses? A Beatriz era um bebê que dormia várias vezes, até vou colocar aqui pra vocês nos stories que eu achei dela dormindo super bem, dormindo até altas horas, assim, dormia tranquila, era um bebê super calmo. Mas a Beatriz com 3 meses e meio, eu não consigo esquecer isso, ela começou simplesmente a chorar de dor. E daí quando eu vi assim 3 meses e meio, eu pensei, poxa, será que cólica só viria agora? Comecei a investigar, até mandei um WhatsApp pra pediatra, dá Colikids, dá Luftal pra ela. E eu comecei tudo a introduzir isso, mas nada fazia ela melhorar. Às vezes ela entrava num choro 1 hora e 1h30 chorando, mas chorava assim, ó, de ficar roxinha e chorando mesmo. E eu comecei a estranhar esse comportamento dela. Só que ao mesmo tempo que ela começou a ficar com essas cólicas, que eu achava que era cólicas, com 13 meses e meio durante o dia, ela começou de madrugada também. E gente, isso era tanta dor que ela chorava muito à noite. E a Beatriz até os 3 meses, ela chupava muito o bico. Ela adorava o bico, ela tava sempre chupando o biquinho dela. E eu colocava o biquinho nela de noite, era super bem. Às vezes ela acordava, dava uma resmungadinha, eu só virava pro lado, que eu tinha um bercinho do meu lado com ela, só botava o bico na boquinha dela e ela voltava a dormir super bem. Só que o que aconteceu? Com 3 meses e meio, a gente demorou um pouco pra descobrir, a Beatriz teve infecção urinária. Sim, gente, um bebê com infecção urinária. Foi um processo bem difícil, porque ela acordou muitas vezes de madrugada. Eu tive que fazer 2 vezes exame de sangue. Quem que tá mais de 1h30 e não faz xixi? Quem? Fazer exame de urina e colocar um saquinho coletor, que é bem difícil. Foi aí que eu fiz o exame de sangue e o de urina. E, gente, ela tava com infecção urinária e o que acontecia? Cada vez que ela acordava de madrugada, ela acordava a casa toda, acordava a Alice, acordava eu, acordava Ezequiel, e era aquele choro que nada fazia parar, a não ser o peito. Por quê? Porque quando a criança tá mamando, a sucção dela no mamar alivia um pouco a dor. Na verdade, ela coloca todas as atenções dela no fazer força pra mamar e esquece um pouco a dor. E às vezes ela mamava horas e horas direto, assim, pra passar aquela dor. Só que a gente não tinha outra alternativa a não ser dar o peito pra ela. E com isso, o que ela fez? Ela acostumou a mamar de madrugada e largou o bico. Sim, ela largou o bico. Eu sempre fui muito a favor do bico. A Alice chupou o bico até 2 anos agora, até quase 3 anos agora que nós tiramos, 2 anos e pouquinho. E a Beatriz chupou só até os 3 meses, depois ela não quis. Eu até, claro, que foi que nem eu falei, cada um com a sua opinião, né? Se o seu filho chupa bico, que bom. Não chupa bico porque você não quer, que bom, é uma opinião, eu respeito. Mas o bico, ele acalma. O bico, quando a criança tá com dor, tu coloca o bico, às vezes ajuda. Quando ela quer mamar, tu coloca o bico, tu consegue enganar ela mais uns 10, 15 minutos. Quando ela acorda de madrugada e vê que ela não tá junto com a mãe dela, tu consegue botar o bico e ela fica chupando ali e volta a dormir. Agora, sem o bico, tudo se torna mais difícil. Então, depois de todo o tratamento da infecção urinária, a Beatriz continuou acordando de madrugada e não quis mais o bico. E daí o que acontecia? Às vezes ela acordava de madrugada, tentava botar o bico e ela fazia um fiascão, chorava. E daí eu acabava a Alice acordando dentro de casa e ficava ruim, porque a Alice tinha apenas 2 anos, daí ficava uma criança de 2 anos chorando e uma de 3 meses e meio, quase 4 meses juntas. Então foi uma época bem difícil. E desses 3 meses e meio até agora, a Beatriz tem acordado mais de 10 vezes de madrugada. Sim, 10 vezes de madrugada.
ela acorda demais. Por quê? Porque ela quer mamar, ela quer fazer o meu peito de bico. Então, a dica que eu dou é, se o bebê quer acordar a noite inteira, como fazer o bebê dormir a noite toda foram aquelas dicas que eu acabei de dar. E como fazer o bebê acordar a noite toda é isso. É fazer com que ele faça o teu peito de bico. Porque, na verdade, o que acontece? Eu coloco ela começa a mamar, dá um pouquinho, ela volta a dormir. Eu pegava ela, botava ela no bercinho do lado da minha cama, ela acordava de novo, eu começava a dar mamar. Às vezes eu dormia com ela deitada no meu meio do Ezequiel. Isso gerou o quê? Otite. Porque o bebê no mamar meio deitado, o mamar ele pode ir pra orelhinha e pode dar otite. A Beatriz teve várias otites também no primeiro ano de vida dela. Então tem mais esse lado negativo de dar mamar pro bebê de madrugada. Então, gente, uma dica que eu dou pra ti que não quer que teu filho faça o teu peito de bico, porque é muito ruim, evita de dar mamar de madrugada. Inclusive, quando tu vê lá que eles estão mamando, quando eles começam a parar assim e começam a fechar o olho, tira e bota ele no bercinho, pra ele entender que o mamar é o mamar, não é a hora do aconchego. O aconchego tem que ser uma naninha, ou se não chupa um biquinho, ou se não chupa bico, ali o berço, um bichinho. Não pode fazer o peito. E eu fiz isso, eu acabei fazendo na Beatriz, tudo é experiência na vida, né? Alice já chupava bico, foi uma beleza, dormiu sempre a noite toda. E eu pretendo que o terceiro filho não faça os meus peitos de mamar. Eu tô 1 ano e, sei lá, 4 meses acordando muito de madrugada. Isso não é bom nem pra ela, porque ela acorda muito. E agora essas noites, as últimas noites, ela tem acordado e feito mamar, mamãe, mamar, braba me pedindo. E eu tô então desmamando ela, tô numa luta pra desmamar. Tá sendo bem difícil, mas eu creio que eu vou conseguir. Aos pouquinhos eu já tô conseguindo diminuir o mamar. E eu acho que vai melhorar. Então, caso tu esteja aí também nessa luta do desmame do teu filho, ou caso o teu filho também faça o teu peito de bico, ou caso tu tá grávida e nem tem ainda o bebezinho pra te fazer esses testes e quiser me acompanhar, eu vou estar postando um vídeo direto do desmame. E de todas as dicas que eu recebi, que foram mais de 50 dicas que eu coloquei lá no meu Instagram, que o pessoal manda dica, eu vou colocar o que eu achei, o que eu tentei fazer com essas dicas. Claro que algumas eu não vou seguir, porque eu não vou conseguir todas, mas eu já separei várias dicas que eu vou seguir e vou estar postando pra vocês o que tá adiantando e o que não tá adiantando e como é que vai ser até o desmame. Eu espero que eu consiga, junto com vocês, desmamar a Beatriz, que nem eu falei, eu acho que já deu o momento. Eu não queria, esse desmame noturno ele é muito difícil, mas eu preciso voltar a dormir de noite também, até pela minha saúde. Esse não é um momento bom de eu ficar com a imunidade baixa, mas vamos ver como é que vai ser. Tá bom, gente? Muito obrigada pra ti que acompanhou até aqui o vídeo, falei bastante. Obrigada se tu tem acompanhado já nossas histórias de vida, nossa rotina, nosso dia a dia como família também. Qualquer dica que tu tiver, sugestões, pode mandar pelo Instagram, já que o YouTube tem bloqueado nossos comentários. Não sei porquê, porque esse não é um canal infantil, né? Mas deixa então a tua dica e se tu gostou, tu te inscreve no canal. E se tu conhece alguém também que tá aí no desmame, na luta, ou que tá sofrendo de noite, de madrugada, manda esse vídeo pra essa pessoa, porque eu tenho conversado todos os dias com mães também que têm dormido mal, e que têm enfrentado isso, a mesma luta que eu, e é muito legal, é uma troca de experiência, até pra gente saber que a gente não tá sozinha, que tá compartilhando com alguém também, tá bom? Obrigada, gente! Tchau, tchau!